Tu falou do colaborador, tu falou do líder, tu falou da empresa. Me fala do cliente, que, a meu ver, é a figura que todos estes precisam reverenciar e trabalhar para eles. Qual é a Uhum. importância dele numa equipe vencedora? Como é que tu enxerga o cliente no ecossistema todo? Tá bom. Nossa, essa pergunta é de US$ 1 milhão mesmo, porque eu enxergo duas perspectivas, vou tentar usar 3 minutos para falar das duas. Uma delas é eu como a equipe atendendo esse cliente. Cara, primeiro que eu tenho um ponto de vista, Marcelo, que é o seguinte: eu, como líder, eu preciso enxergar o meu colaborador como cliente, porque se eu enxergar o meu colaborador como cliente, vai mudar a minha interação com ele. Eu vou me interessar pelas necessidades dele, eu vou querer saber o que importa, eu vou querer saber como é que eu posso me colocar a serviço. Então, se eu sou a equipe olhando para o cliente, ele é o que há de mais essencial, porque ele vai ser aquele que vai ser o grande, né, facilitador para que eu atenda aquilo que importa para mim. Se eu atendo bem um cliente, esse cliente é o meu melhor marketing. Ele vai naturalmente me trazer novos clientes. Quando eu gero uma excelente experiência em um cliente, eu tenho essa experiência, gente. Eu, quando fui, até acho que vale a pena contar isso rapidamente, Marcelo, quando eu decidi ser consultora, uma das maiores preocupações que eu tinha era como é que eu ia fazer para as pessoas descobrirem que eu não era mais a pessoa para mandar, para ser chamada para uma vaga de gerência ou de diretoria de RH, mas que agora eu era uma prestadora de serviços. E eu nunca na vida tinha ido lá, né? Olha só, quero te apresentar o meu trabalho. Então, de alguma forma, eu até fiquei mais tempo na posição de colaboradora, porque eu tinha uma preocupação sobre como seria essa questão da abordagem comercial. E hoje, olhando para trás, esses anos, 8 anos que eu atuo dessa forma, eu percebo que medo infundado que eu tinha, porque a qualidade do trabalho que a gente entrega gera momentos como esse, né? Tu tá me convidando em função da reputação que eu construí. Então, gente, quando a gente vai atender um cliente, o nosso cliente nos vende. E não é só vender o nosso trabalho, é quando eu percebo que atendendo bem um cliente, eu estou melhorando a vida de uma outra pessoa. E essa pessoa tendo uma vida melhor, porque está mais segura, está mais tranquila, está se sentindo mais protegida, ela também vai ter uma interação diferente dentro de casa e no trabalho dela. Então, tudo isso aumenta de forma sistêmica enormemente toda essa experiência. Então, o cliente é essencial. E às vezes me surpreendo, né, quando não se tem essa consciência. E se tivesse mais tempo, dava para contar vários casos aqui. E a outra perspectiva, Marcelo, é a perspectiva de eu como cliente. Qual é a responsabilidade que eu tenho para ser, que eu posso assumir para ser atendido por uma equipe vencedora? Que é a responsabilidade que eu tenho de dar feedback para o meu fornecedor, né, para a pessoa que me atende, dizendo o que eu preciso. E muitas vezes o que a gente faz como cliente, a gente simplesmente para de comprar, a gente deixa, né, de poder interagir com aquela empresa ou com aquela pessoa, ou a gente vai lá dar uma reclamada, ou a gente tenta, quem sabe, agora eu vou demitir esse cara porque ele não me atendeu bem, então ele merece. Esse pensamento, assim, né, da punição que a gente precisa cada vez mais ressignificar para poder ter mais colaboração na vida. E aí eu deixo de poder fornecer a informação que poderia qualificar aquele profissional, que poderia qualificar essa empresa. Rapidamente eu saio, troco o meu fornecedor e não alimento esse fornecedor de informações que poderiam transformar essa realidade e poderiam, quem sabe, inclusive resgatar essa confiança na relação e me manter, né, como alguém que poderia ter feito alguma contribuição importante para seguir nessa relação. A gente tem, às vezes, e cada vez mais um mundo mais automatizado, essa tendência a descartar o que não serve, ao invés de trabalhar para poder criar uma viabilização, né? Então, o cliente me parece que tem um papel muito importante também para qualificar a equipe vencedora de todas as empresas sobre as Independente de quais quem ele, seja esse cliente, né? independente de quem for.